Sim, sim. Alô, alô. Pois não é que eu cheguei? Sou o Paulinho Boa Pessoa, mas você sabe que pode me chamar de amigo. História maravilhosa. Você gosta de história de amor? Eu quero ver se você gosta de história de amor, se você teria coragem que teve essa moça chamada Lavínia, de tomar uma decisão, de ter uma mudança tão drástica, tão radical assim na sua vida, em nome de um sentimento chamado amor. Aí é que eu quero ver se você teria de fato essa coragem. No final, ela fará essa pergunta e você vai ajudar a responder. Ô Paulinho, você mexeu comigo, porque eu amo história de amor. Então fica ligadinha nessa história, do começo até o final. Do começo até o fim, porque você vai se surpreender com a coragem dessa moça. Por falar em moças, Maria Santos. Ô Maria, tô tão contente com você. Ela é assinante do nosso canal, ela é membro. Já era e reiterou o desejo de continuar sendo. VIP ainda por cima, né, Maria? Obrigado, meu amor. Um beijo pra você. A tua xará, Maria Salete Chaz, fez a mesma coisa que você. Voltou a ser membro do nosso canal. Já era e reiterou o desejo de continuar sendo. Jennifer Álvares. Ô Paulinho, tô aqui com você, hein? Sou prêmio. Verônica Fogaça, corre e me abraça, Verônica. Tá aqui firme e forte conosco. Muito obrigado, assim como a Maria Mesquita Pereira. Obrigado por tudo. Márcia Camargo, você é meu diamante querido, Márcia. Que Deus continue te dando toda a luz do mundo. Paulinho, e o Pix? Eu posso ouvir dizer que tem gente que apoia o teu canal mandando um Pix. Pois é verdade. A chave Pix é um número de telefone que fica bem ao lado do título da história. É de São Paulo, 0 operadora 11 95133 6677. E eu quero agradecer demais a você, Maria de Lourdes Silva. Mandou vintão para o canal. A Verônica Fogaça, que reiterou o desejo de ser nossa assinante, mandou também um Pix, né, Verônica? Mandou 35. A Roseni Bianconi. Ô, Roseni, obrigado pelo seu vintão. Agradeço do fundo da alma e do meu coração. Quero agradecer mais gente. A Elizabeth Vaz de Lima, a Naldi Barbosa de Souza, a Malvina de Oliveira Santos. Muito, 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 muito obrigado mesmo. E o João Carlos, na verdade ele é neto alexandrino. Achei interessante, porque o neto dele vem antes do alexandrino. João Carlos Neto Alexandrino. Obrigado, viu, João Carlos? Ele mandou, gente, R$200 pro canal. Olha, ô João, muito obrigado do fundo da alma. Eu até citei, em questão de respeito, a sua colaboração, mas não precisa, viu, gente? Não precisa. O João, eu te agradeço demais. Foi uma ajuda espetacular. Mas tem gente que fala, puxa, mas agora eu fico envergonhado de mandar para você aí. Tava pensando em mandar R$10 no canal. Gente, tem gente que mandou R$1. E é muito bem-vindo tudo, tá? Lembro, a chave Pix, São Paulo, telefone 951336677, que também é o WhatsApp, também é um Zap. Ô Paulinho, posso te mandar uma mensagem de Zap? Por favor, pode e deve. Inclusive, eu vou pedir as orações para a senhora Elza Maria de Brasília, que tem rezado por mim e por tanta gente, ok? Bom, isso posto, quero agradecer demais a vocês que entram no canal para ouvir uma história. Eu sei que há tantos bons canais no YouTube, mas muito melhores que o nosso, muito mais completos. Mas você escolheu o nosso, que privilégio meu. Muito obrigado pelo teu carinho. Queria te agradecer do fundo da alma, tá? Muito obrigado por essa escolha. E você já me ajuda tanto. Então se inscreva no canal e dê o seu joinha, que será muito importante para todos nós. E eu agora digo, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história é de amor e vai te emocionar. A história de Lavínia, a moça corajosa, acabou de começar. Rádio Emoção Paulinho
A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a verdade é uma só. Apesar de ser a verdade de cada um, essa é a minha. Uma única. Não deu certo. Não deu certo. Eu havia me casado com um espanhol, ele me levou para a Espanha. Vivemos num lugar espetacular da Espanha, que eu prefiro aqui ainda não declinar onde. Lá nós tivemos uma filha encantadora, que recebeu o nome de Lívia. O meu nome, por sinal, é Lavínia. E Herculano, esse espanhol, tinha o propósito de me fazer muito feliz. Mas, depois de um relacionamento de 4 anos, o nosso casamento acabou naufragando. Sabe, eu fiquei completamente arrasada. Foi aí que a minha família, que é moradora na região ali do Triângulo Mineiro, falou comigo: Lavínia, volta, vem pra cá. Lavínia, eu estava num estado um tanto ou quanto depressivo, eu estava mal do ponto de vista emocional, e a minha família ficou inteira preocupada comigo. Lavínia, vem, volta, vem pra cá, vem vem recarregar as baterias. E isso é importante. Recarregar a bateria no contato com a família, às vezes é fundamental na vida de todos nós. E ouvindo os apelos da minha família, eu deixei então a Espanha e vim para cá. Era aquele mês de agosto. Eu vim passar então uma temporada em Uberlândia. Havia ficado na Soma, lá na Espanha, um pouquinho mais de 5 anos, e o casamento durou 4. A ideia era, na minha vinda para cá, organizar algumas coisas que eu precisava organizar aqui, refazer até alguns documentos. Só que eu estava muito habituado a viver na Europa, né? Eu estava habituado a viver lá na Espanha. Então a minha ideia era exatamente essa: recarrego a bateria e volto. E volto com a minha filha para a Espanha. Na verdade, eu vou confessar uma coisa a vocês, e é preciso. Apesar do casamento ter naufragado, ainda não havia acontecido aquele divórcio oficial lá na Espanha. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o casamento, ele é uma lei que é controlada apenas no país em que a pessoa se casa. Quando você se casa no Brasil e aí de repente você se muda para a Espanha, você é solteiro. Quando você se casa na Argentina, se muda para o Brasil, você é solteiro. Nas leis brasileiras, você é solteiro. Mas o casamento havia terminado. No entanto, se eu voltasse para a Espanha, eu continuaria casada, porque eu precisava ainda oficializar o divórcio. Mas eu estava, sabe, assim, péssima. E a minha irmã, para me dar uma animada, havia chegado pelas bandas lá de Uberlândia um circo chamado Circo Monumental. Vamos, Lavínia. Essa minha irmã é a Luísa. Vamos, a gente vai se divertir um pouco. Se aproveita e leva a Lívia para se divertir, a sua filha. Tudo bem, por que não? Faz tanto tempo que eu não ia para um circo. Para ser sincero, eu tinha ido quando menina e havia gostado muito. Mas olha, remontavam décadas sem que eu fosse a um circo. Eu fui com a minha irmã no Circo Monumental. E já na entrada do circo, eu dei de cara com o Cristiano. O Cristiano, ele estava, na verdade, vendendo os ingressos. Ele ocupava tantas funções no circo, o Cristiano. Eu nem imaginei que fosse assim, sabe? Eu imaginava que o artista circense, ele só se apresentava na hora do número dele. Que nada! Ele colocou assim um chapéu, até para dar uma disfarçada no visual, e ele estava vendendo os ingressos, o Cristiano. Eu olhei aquele rapaz vendendo assim os ingressos.
fui com a fachada dele, considerei ele bonito. Quando eu vi que daí a pouquinho ele começou, eu já estava dentro do circo, a vender alguma coisa pelo circo. Falei, nossa, que rapaz, ele estava vendendo os ingressos, agora está vendendo uns churros. Eu até comprei para minha filha. Ele aproveitou e ficou conversando um pouquinho comigo, disse que eu era bem-vindo ao circo, vendeu churros para mim. Nossa, eu não imaginava que as pessoas no circo tivessem tantas funções. E ele foi chamado novamente pela minha irmã, que havia adorado os churros, e foi crescendo entre nós aquele interesse nos churros, entre aspas. Foi a primeira vez que eu tinha descoberto que no circo uma pessoa só tem várias funções. De repente, eu tinha visto o rapaz na portaria vendendo os ingressos. Eu tinha visto o rapaz vendendo churros. Chegou o grande momento do circo, o Globo da Morte. Naquele momento em que as motocicletas vão fazer aquele barulhão no circo. E os motociclistas, eles entravam no Globo da Morte ainda sem o capacete. E quando eu olhei os motociclistas, os dois, entrando de mãos dadas, eu tremi na base. Sabe quem era um dos motociclistas do Globo da Morte? Era o Cristiano, o rapaz que vendia ingresso, o rapaz que vendia churros e o rapaz do Globo da Morte. Na verdade, eles fariam o Globo da Morte em 3. Ele, um irmão e uma moça que seria prima deles. Meu Deus do céu. Eu admirei demais aquele rapaz. Inicialmente, por ser uma pessoa tão eclética assim. O que vende ingresso, o que vende churros e o que faz aquele número. Eu não sei se as pessoas que estão acompanhando, elas sabem como é que funciona o Globo da Morte, mas é algo realmente bastante perigoso e exige muita habilidade do motociclista, e as 3 motos girando dentro daquele globo e as luzes todas apagadas do circo, a adrenalina sobe. Fiquei encantada. Me lembro dos barulhos, dos sons, de tudo aquilo que foi extremamente marcante para mim. Aquilo ficou no meu coração, sabe? De uma maneira inexplicável. Bom, 2 semanas passadas e eu voltei ao circo a pedido de um irmãozinho caçula meu. Esse irmão, ele tem 11 anos de idade. O Pedro, ele queria, nós encantadas, eu e a minha irmã, falamos tão bem do circo. A minha filhinha, a Lívia, falava tão bem dos palhaços. Ela também gostou do Homem do Globo da Morte. E aí, eu resolvi levar meu irmão. E quando eu levei meu irmão, tudo se repetiu. Lá vendendo os ingressos para o circo, o Cristiano, vendendo churros nos intervalos, o Cristiano. E eu falei pro meu irmão, marca bem esse moço, você vai ver o que ele vai fazer no final do circo. Ele fazia um espetáculo que prendia toda a atenção da plateia, a exibição do Globo da Morte. Meu irmão ficou admirado também, apesar de ser ainda um garoto. Eu não estava percebendo, não. Eu não tinha notado, não. Mas estava acontecendo comigo algo que a gente chama de extraordinário. Quando eu o reconheci, na segunda vez que voltei ao circo, eu pedi os churros dele depois do intervalo, e não demorou muito tempo. Ele pediu para aquele que era o palhaço, mas não estava maquiado ainda, para pegar o meu telefone. Telefone? Eu reagi assim com o palhaço. Eu soube depois que ele era o palhaço. Até aquele momento eu não sabia, porque ele não estava maquiado. No circo se faz de tudo. Para quem é? Não sei se você conhece, é o Cristiano. O que faz
o número do Globo da Morte. Meu Deus do céu, eu senti naquela hora que algo muito forte poderia acontecer entre mim e ele. Ele me telefonou e tímido me contou que ele nunca teve a coragem de dar o primeiro passo. Mas o Cupido deu conta do recado. Nós marcamos então de nos encontrarmos. E a partir daquele encontro lá em Uberlândia, que aconteceu numa lanchonete que fica numa praça perto da casa da minha mãe, a partir daquele dia nós nos vimos em todos os dias. Daquele dia em diante, enquanto o circo permaneceu em Uberlândia, nós ficamos juntos, a gente se encontrando, Cristiano e eu. Não demorou muito para eu descobrir que eu estava apaixonada por ele. Apaixonada. Mas eu tinha as minhas dúvidas, porque afinal de contas o circo monumental não vai ficar para sempre. Daqui a pouquinho o circo vai embora. Então, vai ser isso? Quer dizer, eu tô ficando com o Cristiano? Eu pensava assim. Mas o Cristiano, ele fez questão de que não fosse assim. O circo realmente foi embora. E de outra cidade, ele mandava as mensagens para mim e se fazia presente. Durante a mudança do circo, foi para Franca, não fica longe dali. Quer dizer, mais ou menos. Já que Uberlândia é no Triângulo Mineiro e Franca já é em São Paulo. Ele terminava de trabalhar, o dia inteiro se trabalha no circo. E quando ele tinha uma folguinha, ele falava comigo: vem pra cá, tô te esperando. Só que eu tinha um monte de afazeres lá em Uberlândia. Eu me desocupava, me lembro, às 18 horas. Quer saber? Eu vou pra Franca pra vê-lo. Eu tomava o meu banho e eu ia pra Franca. E às vezes era exatamente o contrário. Ele, quando terminava o espetáculo, ele dava um jeito de sair lá de Franca e vir para Uberlândia. Às vezes, eu ficava esperando até para a gente jantar, porque normalmente o espetáculo no circo acontece mais cedo. Era uma viagem, para que vocês tenham uma ideia, de 3 horas de carro. São 230 quilômetros que distancia uma cidade da outra. Aí no outro dia, às 5 horas da manhã, ele já voltava para a cidade paulista. E foi assim que aconteceu durante aquelas 3 semanas, 21 dias. Eu também fazia o meu esforço. Eu começava a viajar para acompanhar os espetáculos do Circo Monumental, especialmente dos globistas nos finais de semana. E quando eu ia ver o espetáculo, o Cristiano sempre me trazia de volta para casa. Depois disso, eu passei a ficar mais tempo no circo. Primeiro, eu fiz uma experiência de passar 1 semana no circo. A minha mãe ficou com a minha filha e eu passei 1 semana como teste no circo. E eu adorei, sabe? Eu nunca tinha vivido aquilo. Era uma mudança de 360 graus na minha vida. Mas é isso que eu quero destacar nessa minha história. O quanto a vida da gente muda de um momento para o outro. Na base onde os artistas circenses ficam, cada um tem seu trailer, então eles mantinham a privacidade nossa, minha e do Cristiano, que era filho do dono do circo e que tinha o seu trailer próprio. Ele tornou o nosso namoro público entre a família circense. Aquilo ficou conhecido de todo mundo. Ele, Cristiano, também já havia pedido para eu me mudar para o circo em definitivo. Mas eu tinha dúvidas ainda, receios ainda. Uma filha pequenininha,
a mudança seria muito radical. A minha família, de início, quando eu contei isso em casa, para o meu pai, para a minha mãe, eles disseram assim para mim: mas Lavínia, circo, filha, você não vai se habituar nessa vida, minha filha, é uma mudança muito radical na sua vida. E a sua gatinha, que é minha filhinha, né? E a sua gatinha, agora com 4 aninhos? Gente, a mudança era muito radical. Como eu dissera, eu havia acabado de sair de um relacionamento. Eu havia ficado longe da minha família lá na Europa há tanto tempo. Então tudo passou a ser muito confuso para mim, porque eu gostava do Cristiano, eu queria ficar com ele. Mas ficar com ele significava uma mudança tão grande, tão radical na minha vida. Morar num circo. Além disso, eu me perguntava como é que eu irei trabalhar, já que eu não sou artista. Ele é eclético, ele vende os ingressos, ele vende os churros, ele faz Globo da Morte. Ah, ele era equilibrista. Ele fazia malabares. Era impressionante, ele era um artista inato. E se precisasse, ele pintava a cara e fazia o contraponto do palhaço. Que tem o palhaço que comanda, ele fazia o contraponto, a escada. Vem pra cá. Cristiano, se eu vou ser sincera com você, é o que eu mais quero. Vou fazer o teste com a minha filha. A minha mãe, meu de olho atravessado, meu pai: não, mãe, ela é minha filha. Nós vamos testar o circo. Eu já testei e gostei. Vamos ver como é que vai ser a reação dela. E a reação da minha filha, a reação da minha menina Lívia, foi impressionante. Porque se eu havia gostado do circo, ela então se apaixonou, porque no circo tinha um número muito legal dos cachorros amestrados. E ela logo fez amizade com os cachorros. E daí a pouquinho ela aprendeu os comandos. E ela brincava com esses cachorros. Ela amou o circo mais do que eu. De fato, o circo é para criança. Foi aí que eu resolvi, com muita coragem, mas baseada no amor, fazer a mudança mais radical da minha vida. Larguei tudo, absolutamente tudo. A lógica não pedia que eu fizesse isso. A razão não pedia que eu fizesse isso, mas o coração implorava por isso. Sabe, você já ouviu dizer que você tem que ouvir o que diz o seu coração? Eu acho que não é uma frase solta. Não é uma frase qualquer. Não deve ser apenas uma força de expressão. Nós precisamos aprender a ouvir o que diz o nosso coração. A lógica dizia: não, você é louca, você vai mudar com a tua filha para um circo. Você não vai se adaptar. E assim, a lógica, ela usava minha mãe como porta-voz, usava meu pai como porta-voz, e a minha irmã, que me levou no circo, se sentia às vezes arrependida. Falava: puxa, me arrependo de ter levado você pro circo, porque você está sendo sequestrada por ele. Eu falei: sequestro nenhum. Sequestro nenhum. E eu estou fazendo porque eu quero. E eu tomei uma decisão. A minha filha gostou, né, Lívia? Então a mamãe vai. E foi assim que a mudança mais radical da minha vida aconteceu em nome do amor. Eu me mudei com a Lívia para o Circo Monumental. Eu tinha muita experiência com maquiagem. Eu sempre fui uma esteticista. Fiz cursos na Espanha, diga-se de passagem. Então eu tinha curso internacional. E para ganhar dinheiro, eu comecei a fazer cílios das mulheres que trabalhavam no circo. E os cílios ficavam tão lindos que às vezes a pessoa ia assistir o espetáculo. Assim, a mulher do prefeito da cidade,
a sobrinha do prefeito, ela via as artistas e elas perguntavam, mas que cílio lindo que você tem, ó quem fez. Ela me indicava e eu ganhava dinheiro, porque eu comecei a fazer também esse trabalho para as pessoas que moravam na cidade onde o círculo estava. Só que a mudança teria que ser mais radical. O Cristiano falou: você vai entrar para o time de bailado do circo. Você tem um corpo lindo. Você precisa entrar para o nosso time de bailado. São as apresentações de dança que abrem espetáculo e, às vezes, que antecede alguns números, inclusive do Globo da Morte. Antes, tem um espetáculo de dança. E eu passei a integrar o time das bailarinas do circo, o grupo de bailado. Eu fui embora com o circo. Fui embora com o circo. Fui viver nele, com a minha filha. O pai da minha filha, quando soube, porque eu me comuniquei, obviamente, com ele, ele não acreditou. Morando num circo? Sim. Mas muito feliz. Muito feliz de verdade. Passei a ter a vida circense ao lado do homem que eu amava. E tudo começou naquele mês de agosto. E no agosto posterior àquilo, um ano, portanto, depois, eu engravidei. E 9 meses depois, nascia Lauro Cristiano, o nosso filho. Nasceu pouco antes de completarmos 2 anos de conhecimento, eu e o Cristiano. Eu quero que todos prestem atenção. Eu nunca tinha vivido algo assim antes. Eu nunca tinha imaginado viver algo assim antes. Algo tão profundamente emocionante. Trabalhar num circo. Viver a vida de um homem circense. E eu agora moro no circo com a minha filha e com o meu filho. Faço parte da família circense. Cristiano comentava que o mérito não estava nele. O mérito todo da nossa felicidade, de acordo com a opinião dele, morava em mim. Quem mudou de vida foi ela. Mas não foi uma mudança qualquer. Foi uma mudança radical demais. Para mim, no nosso relacionamento, eu estou muito feliz, muito. Tive relacionamentos antes, mas totalmente diferente. Agora é tudo novo. Eu acho que era para ser assim. Porque ela me conheceu de início fazendo aquilo que eu considero o papel mais simples do circo. Que é o momento em que eu estou vendendo os ingressos e os churros. E foi ali, sabe? Foi ali que a Lavínia gostou de mim. E quando ela me viu pilotando as motos, aí foi o fascínio, né, Lavínia? Olha, o Circo Monumental ainda se mantém, sabe, Paulinho? Nós vivemos viajando pelas estradas do Brasil, interior de São Paulo, do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, e depois a gente sobe para o Nordeste. Sabe onde nós estamos atualmente? Nós estamos fazendo espetáculos agora na Argentina. Aqui eu também apresento parte do espetáculo, porque eu domino muito bem o espanhol. Entre as pessoas do circo, eu sou aquela que melhor fala o espanhol, porque vivi na Espanha. Morei na Espanha. Vivi por lá mais de 5 anos. Então agora eu também faço às vezes de apresentadora. O que eu quero dizer com a minha história é que se eu não tivesse feito acontecer,
eu teria talvez perdido a oportunidade de ser a mulher mais feliz do mundo. Eu até admito que tem alguém que seja feliz tanto quanto eu sou, mas também admito que não há ninguém neste mundo que possa ser mais feliz do que eu. A felicidade mora em mim, está em mim. Mas ela foi conquistada no ato de coragem. Porque a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, o meu irmãozinho da família foi o único que me apoiou. Aquele de 11 anos, quando eu levei no segundo espetáculo, que foi na verdade quando tudo aconteceu. Da família, ele foi o único que me apoiou. E ele é uma criança, era na época uma criança. Ele era uma criança e se ele me apoiou é porque a coisa fugia completamente da lógica. Então é isso que eu quero passar hoje para quem está ouvindo a minha carta, a de Lavínia. Muitas vezes, a vida nos impõe desafios. Às vezes as pessoas reclamam que elas não conseguem atingir a felicidade. Mas por quê? Porque talvez elas estejam repetindo aquilo que elas sempre fizeram. Se elas continuarem fazendo as coisas do mesmo jeito sempre, os resultados serão sempre os mesmos. Qual era a lógica que imaginou, que pensou a minha mãe? Olha, minha filha, ela vai ficar aqui um tempo no Brasil, ela veio para isso, ajeita os documentos, volta para a Espanha e quem sabe se reconcilie com Herculano, que já tinha me provado por A mais B, que já não sentia mais amor por mim, e para ser honesto, eu também já não sentia nada por ele. Seria um casamento de conveniência. E se eu quisesse este casamento, para obedecer única e tão somente à lógica, talvez fosse possível reatar. Eu diria para você que 80% de chance de reatar. De repente surge o inesperado. Surge a chance, a mudança, mas tão radical, que eu teria que me mudar para um circo, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Mas eu não tive medo. Não, eu não tive medo. E quando eu fui para o circo, eu me descobri. Hoje, pertenço à família circense. Feliz ao lado do Cristiano. Ele diz que também nunca viveu uma fase tão boa, tão espetacular, tão especial da vida dele. Aprendia com ele a ser humilde, porque apesar de ser filho dos donos do circo, quando precisa, ele vai vender os ingressos, ele vai vender os churros. E eu também já fiz tudo isso. Além dos cílios, eu também aprendi a fazer tudo isso. Entrei para o grupo de bailado. E agora, como eu falo espanhol e nós estamos num país assim que é a Argentina, virei também a apresentadora. Meu amigo, era essa história que eu tinha para contar. E eu vou ficar esperando por parte dos seus ouvintes os comentários, porque eu quero saber da sensibilidade de cada um. Como é que essa história chegou para você? Se você teria a disposição que eu tive de uma mudança tão radical em nome da felicidade. Eu sei que talvez sabendo do resultado, muita gente dirá, eu faria a mesma coisa, mas coloque-se no meu lugar sem saber do resultado de nada. Quando a lógica mandava você fazer outra coisa, você teria feito o que eu fiz? Eis a questão. Responda-me a partir de agora, aqui, nesse canal. Adoro vocês, aqui é a Silvia da Grande Viana. Eu, há uns anos atrás, eu abri mão de ir para Nova York
Londres em nome do amor. Eu ia trabalhar para lá como babá. Tava tudo certo, eu não quis ir em nome do amor. Sinceridade, hoje em dia, me arrependo amargamente de não ter ido. Em nome do amor eu não faço mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Eu achei ela corajosa. Eu não iria, né? Hoje em dia eu não iria. Mas eu já fiz essa besteira de fazer as coisas por amor e não ter dado certo. É isso, essa é a minha opinião. Bom dia, Paulinho. Eu sou Dora do Real Parque. Achei a história muito linda mesmo. E achei ela uma pessoa muito corajosa, porque ela não foi, ela foi pelo coração, mas ela não sabia o que esperava por ela. Então ela foi para ser feliz e é feliz. Eu não diria que eu teria essa mesma coragem, porque eu sou medrosa. Alguns anos atrás eu poderia ter feito isso e eu não fiz. Então, assim, eu tiro o chapéu para ela, porque ela é muito corajosa. E achei muito bonita a história dela. Beijo, Paulinho. Eu sou Dora do Real Parque. Bom dia, Paulinho. O Paulinho, essas loucuras assim, a gente só faz quando tá apaixonado. Em sã consciência ninguém faz isso. Mas graças a Deus que deu certo, né? Ela tava apaixonada e deu tudo certo. Mas ela fez porque ela tava apaixonada, não é coragem não. Isso aí é força da paixão. I guess I never really said so. I've never gathered my possessions in a knapsack and tossed it over my shoulder. I guess I never really let go of all this crazy world. And I've been searching for an echo, a sound that hits my ears like raindrops on a Saturday morning. But I'm a forest in a meadow in all this crazy world. And please don't show me pictures of the man I used to be, 'cause those days are just my fiction, the beautiful con artistry. I never lived my life in pretend. I never made my decisions like a portrait in an art museum. I'm too concerned with the reaction of all this crazy world. And please don't show me a picture of that man I used to be, 'cause those days are just my fiction, my beautiful con artistry. And now, baby, please don't show me pictures of that man I used to be, 'cause those days are just my fiction, my beautiful con artistry.
Guess I never really set sail. I never gathered my possessions in a knapsack, threw it over my shoulder. Guess I never really let go of all this crazy world.